Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o café. Como que o café vai contribuir com a formação aqui do município de Jaguariúna e quais são as marcas que a gente consegue enxergar ainda hoje desse período aí do café aqui na nossa cidade. Bom, então, quando começou a acontecer lá no século XIX, a decadência da produção do café no Rio de Janeiro, foi começou a haver uma expansão das áreas de produção de café em São Paulo. Então, o café era um produto que rendia muito, dava muito lucro. Então, era sempre havia uma expansão muito forte da segunda metade do século XIX para frente. Então, novas áreas de cultivo foram sendo criadas em São Paulo e vai começar a acontecer a abertura de espaço para a produção de café. Então, com essa abertura de espaço para se produzir esse novo produto, vai acontecer a devastação da Mata Atlântica. Como a gente já falou, a nossa região é uma região de Mata Atlântica. Do que sobrou da Mata Atlântica aqui na cidade de Jaguariúna, é uma mata que vocês conhecem como Mata do Celso, que é a única região de Mata Atlântica preservada aqui em Jaguariúna. Então vai haver uma devastação, não havia uma preocupação com o meio ambiente nessa época, então a Mata Atlântica é praticamente que toda derrubada para poder plantar café. Havia também nesse momento, como estava se produzindo café, havia necessidade dos donos das fazendas começarem a morar próximos dos locais onde eles produziam, porque acontecia o seguinte: os donos dessas fazendas, eles não moravam aqui em Jaguariúna, eles moravam na sua grande maioria em Campinas ou até Mojimirim. E aí é necessário que eles se mudem para regiões próximas aos locais onde eles produziam para poder então ficar de olho na produção. Então vai começar a acontecer a construção das sedes das fazendas próximos a regiões onde passavam rios, em locais onde a geografia era privilegiada, tipo fosse uma região mais alta para poder construir a casa, né, a sede da fazenda e todo o maquinário da fazenda para poder para que o dono dela tivesse a possibilidade de fiscalizar todo o processo de cultivo, de secagem do café. Então, os donos dessas terras, os proprietários dessas terras vão começar a vir para cá, para a região de Jaguariúna, fixar residência aqui para poder então fiscalizar toda a produção do café. E com a construção dessas sedes das fazendas aqui, vão surgir várias fazendas que vocês conhecem hoje, que vão dar origem aos bairros aqui da cidade. Então vai surgir então a Fazenda da Barra, que é da família dos Guedes. Nessa fazenda, os Guedes eles eram diferenciados no sentido de ter uma formação cultural bastante vasta, né? Bastante importante aí, e eles acreditavam que a escravidão não era o meio para que eles pudessem produzir. Então eles começaram a trazer muitos imigrantes italianos para trabalhar nas fazendas deles, na fazenda deles, né? Então eles vão incentivar a vinda de imigrantes para cá. Então mais uma leva de mais um grupo diferente que está vindo para cá, que são os imigrantes italianos que vão passar a vir para cá, para Jaguariúna, no início do século XIX. Então perceberam, ó, a gente falou que houve contribuição cultural dos indígenas, dos portugueses, dos negros escravizados e agora os imigrantes italianos que vêm para trabalhar nessas fazendas na produção de café. Nós também vamos ter a construção da sede da Fazenda Camanducaia, que era da família dos Bueno, grande parte lá. A fazenda passou a se chamar Florianópolis depois, quando Amâncio Bueno vai desmembrar, vai receber uma parte da fazenda e a parte dele era a parte onde é o Florianópolis, ali o centro da cidade. Vai surgir também a Fazenda Capim Fino, que também era uma parte desmembrada da Fazenda Camanducaia, a Fazenda Castelo, onde hoje é o Aras, a Fazenda Florianópolis, como a gente já falou que era do Coronel Amâncio Bueno, e onde mais tarde, na década de 1880, mais ou menos, vai ser fundada a Vila Bueno, que é o centro da cidade hoje, que o Coronel Amâncio Bueno ele vai pegar uma parte da fazenda dele e vai então dividir ela em lotes e vão começar a surgir ali um pequeno bairro ali e que vai dar origem, né, a uma vila que vai começar o processo de urbanização nessa região.
Vai também ter a fazenda, nessa época surge a Fazenda Jaguari, que é hoje a Fazenda Serrinha, né? E é onde está essa Mata do Celso, que a gente já falou que é a área de preservação da Mata Atlântica. Vai ter também a Fazenda São José, onde hoje é a Roseira, a Fazenda Ribeirão, que depois da Segunda Guerra Mundial vai dar origem à cidade de Olambra, e as terras do Padre Roque, que eram terras doadas por um padre a negros que foram libertos e alguns imigrantes italianos pobres que passaram a trabalhar para se sustentar dentro dessas terras do Padre Roque. Hoje, a família Malaquias, que vive aí em Jaguariúna, é uma das únicas desse período ainda a permanecer na região. E essa família Malaquias vivia nessas terras do Padre Roque, lá no século XIX, nesse período aí da produção de café. Em 1875, vai acontecer um fato bastante importante na cidade, que vai ser a construção, então, de uma estrada de ferro que vai ligar a região ao Porto de Santos. Então, até então, eles faziam tudo em lombo de mula, mas isso era um trabalho muito grande a ser desempenhado, no primeiro momento pelos escravos e depois, mais tarde, por alguns imigrantes que ainda participaram desse período. Então, a partir de 1875, ainda com a mão de obra negra, o café passa a ser mais valorizado aqui na região. Percebe-se que ele tem um valor muito grande e instala-se então vários ramais, na verdade, da estrada de ferro aqui na cidade de Jaguariúna. O primeiro ramal foi a estação Jaguari, que é aquela do centro, né, que vocês estão vendo na foto embaixo aí, da época, uma foto da época da construção, né, desse caminho, desse trilho da ferrovia. Essa ferrovia, ela ligava Campinas, Mojimirim, Jaguariúna, tudo para chegar até o Porto de Santos, né? Nesse momento, já em 1875, conviviam aqui escravos, negros livres, imigrantes, cada um tinha um regime de trabalho diferente, novas relações de trabalho vão começar a surgir nessa época, o que vai trazer grandes transformações para a sociedade aqui, né? Passa-se então a ter um número maior de classes sociais convivendo dentro da cidade, dentro desse povoamento que estava surgindo aí nesse período, e novas relações, tanto de trabalho como relações entre as pessoas, começam a surgir nessa época. Então vai começar a acontecer aí uma mistura muito forte entre diferentes grupos, né, que passam então a construir essa cultura que nós temos aqui hoje. Nessa época, um pouquinho depois, né, que o Coronel Amâncio Bueno vai criar essa Vila Bueno, vão começar a surgir grandes casas na área urbana, principalmente de comerciantes, na grande maioria imigrantes que conseguiram juntar um dinheirinho e começam a fazer os seus estabelecimentos e vão começar a prosperar na região da Vila Bueno, que vai ser o início da área urbana. Antes nós tínhamos lá a região lá do Tanquim, que era uma região rural. Novos povoamentos vão surgir, mas sempre em regiões rurais, e a Vila Bueno vai dar o início aí da região da área urbana, e com a venda de lotes da Vila Bueno, essas casas vão surgir. Essas casas normalmente eram um misto, né? Era o comércio embaixo e a casa em cima. Ainda existem muitos desses casarões aí no centro da cidade, principalmente dessa mesma época, né? Inclusive tem uma história bastante interessante a respeito do Coronel Amâncio Bueno, nessa mesma época. Eu achei bastante interessante de contar para vocês, que tem até a ver com o hino da cidade. Então, o Coronel Amâncio Bueno, como vocês puderam perceber, ele foi um dos grandes visionários para fazer com que um núcleo urbano surgisse aqui na nossa região, né? Nesse primeiro momento, a cidade ela não era independente. Esse núcleo de Jaguariúna, né, que era o Jaguari, que eles chamavam, era uma parte de Mojimirim. Então, era um distrito de Mojimirim. Uma vila ainda que fazia parte de Mojimirim. E o Coronel Amâncio Bueno, então, ele vai ser um dos grandes responsáveis por dar o pontapé inicial para que essa área urbana se desenvolva. Então, a população mostrava um grande respeito por ele, era muito poderoso, muito rico até um determinado período, né?
Ele era muito rico, muito poderoso na cidade, tinha uma influência muito grande, um prestígio muito grande. E aí, as pessoas, ele construiu a capela de Santa Maria, né, que é a padroeira da cidade. Ele vai então construir essa capela e tal, e as pessoas, em homenagem a ele na cidade, quiseram construir um monumento em homenagem a ele, uma coluna, né, um obelisco, um monumento, né, vertical, com uma inscrição, agradecendo a ele por tudo que ele fez, por aquele povoado, por aquelas pessoas, né, e que ele foi de grande importância para deixar marcado na cidade a importância do Coronel Amâncio Bueno. E aí, então, ele vai ter essa construção dessa coluna, só que aí alguns problemas começaram a acontecer. Pelo seguinte, começou a acontecer uma crise econômica, o café vai ter uma desvalorização muito forte, e aí o coronel vai começar a perder um pouco do seu patrimônio. Ele vai ter que vender algumas partes da fazenda dele, ele fica com uma parte da fazenda e ele começa então a organizar um grupo armado dentro da fazenda dele. E esse grupo armado agia com bastante violência na cidade. Não se sabe se é mando dele ou não, mas esse grupo começou a agir de forma bastante violenta e ele tinha muitos opositores políticos na cidade. Então a família de Guedes consta em alguns registros que era de oposição política à família do Amâncio Bueno. Então o Amâncio Bueno ele era visto como um grande coronel, né, uma autoridade muito grande dentro da cidade, e ele vai então começar a perseguir, né? Esse grupo armado dele vai começar a perseguir alguns opositores políticos. E aí, não se sabe ao certo se foi em 1907 ou 1908, as pessoas ficaram, assim, esses grupos opositores, né, já, né, irritados com essa perseguição política, vão dinamitar aquela coluna que foi construída em homenagem a ele para mostrar o seu descontentamento com o coronel Amâncio Bueno. Essa coluna pensou-se em reconstruir ela, até hoje ela ainda não foi reconstruída. Mas no hino da cidade a gente não tem aquela parte que fala, né, poderosa e gloriosa coluna, que tem a ver com essa história do Amâncio Bueno e dessa coluna, que foi construída em homenagem a ele, depois dinamitada pelos opositores políticos dele aí. Então, nesse período do café, com a chegada da estrada de ferro, vai haver um florescimento muito grande aí desse povoado do Jaguari, que ainda não era uma cidade. E aí, então, com a chegada do século XX, muitas mudanças vão acontecer, grandes transformações vão começar a acontecer, não só em Jaguariúna, mas no mundo e no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho delas. Em 1929 vai ter uma crise mundial, que foi uma crise de superprodução, produziu-se muito e não se conseguia vender. Então os produtos caíram muito de valor, o preço dos produtos caiu muito, inclusive o preço do café. E os fazendeiros ficaram endividados. A Fazenda da Barra foi desmembrada, por exemplo, e uma parte dela, que é onde hoje é o Capotuna, vai ser distribuída entre os imigrantes para pagar salários. E aí os imigrantes então passaram a ter a possibilidade de adquirir terras. Então muitos passam a ter então agora um status de proprietário, de donos de territórios aqui na cidade. Conforme esses imigrantes começaram a produzir, e a crise atingiu em cheio o Brasil, as pessoas vão ver que é necessário produzir outros tipos de produto, porque até então produzia-se única e exclusivamente café. Então o café vai entrar em declínio e novos produtos vão passar a ser produzidos aqui na cidade. O gado vai começar a ser criado em maior quantidade, o algodão vai começar a ser plantado, o arroz, enfim. E ainda na década de 30, houve uma revolução em 32, que também vai atingir em cheio Jaguariúna. Jaguariúna é uma cidade muito próxima da divisa com Minas Gerais, próxima de Campinas e de São Paulo, e nessa revolução era São Paulo contra o resto do Brasil. Então as tropas do governo bombardearam a cidade, houve invasões nas fazendas e na cidade também, armazéns foram tomados, a fazenda da Barra foi tomada também, a população urbana foge para a área rural para evitar esses bombardeios que os aviões faziam sobre a cidade. Então, vocês percebem aqui, por esses dois eventos que eu estou dizendo para vocês, a crise de 29 e a Revolução de 32, a cidade de Jaguariúna foi construída em cima da história do próprio Brasil e do mundo também. Isso afetou grandemente
a construção da cultura e da história da cidade. E aí, então, com o passar do tempo, a cidade vai se fortalecendo, a economia vai melhorando, e aí, em 1954, depois de décadas de luta para que Jaguariúna se emancipasse de Mojimirim, Jaguariúna então consegue se emancipar em 1954, vai haver eleições municipais, o primeiro prefeito da cidade foi o Joaquim Pires Sobrinho, que vai ganhar as eleições, né? E aí escolheu-se a data de 12 de setembro para se comemorar o aniversário da cidade, porque é o dia de Santa Maria, padroeira da cidade. Lembra lá que o coronel Amâncio Bueno construiu a capela de Santa Maria lá no finalzinho do século XIX? Então, a padroeira de Santa Maria, a padroeira Santa Maria, né, vai ser o marco aí para o aniversário da cidade. Nesse ano nós comemoramos 66 anos da cidade de Jaguariúna, da emancipação da cidade de Jaguariúna. Mas, como a gente pôde ver pela apresentação, pela aula aqui, é muito maior a história da nossa cidade do que só esses 66 anos, né? Então a gente vê que todo o processo histórico para se chegar aqui foi muito longo e contou com a contribuição de vários diferentes povos que ajudaram a formar a nossa sociedade. Então é importante a gente dar o crédito para cada um desses grupos que chegaram e contribuíram para que a nossa cidade surgisse e hoje seja aí uma das principais cidades aí onde nós temos uma das principais cidades aí da região metropolitana de Campinas, que apresenta índices de qualidade de vida e educação que são dos melhores. Então, que a nossa cidade possa crescer ainda mais e ter sempre muito sucesso. Parabéns para todos os cidadãos jaguariunenses. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.